Tira esse colar e dá-o à Filipa. Não tive tempo para responder. A mão do meu marido explodiu contra a minha cara. O estalo da bofetada cortou a música. Um copo de cristal estilhaçou-se contra o chão de mármore, e 63 convidados congelaram como se alguém lhes tivesse subitamente cortado o oxigênio. Tropecei para trás, senti o sangue a acumular-se debaixo da minha orelha, uma dor ardente e os dedos frios da amante dele, que já se esticava para alcançar a relíquia de família que a minha falecida mãe me tinha deixado. O Diogo inclinou-se perto de mim. Tira isso, ou tiro-o eu. A Filipa sorriu triunfantemente. Foi nesse momento que levantei a cabeça. Não gritei, não implorei e não entreguei o colar. Puxei do meu telemóvel e iniciei uma videochamada de grupo com os meus 5 irmãos. Venham para aqui agora mesmo, eu disse, e tragam tudo o que preparamos. O Diogo soltou uma risada de escárnio. Ele tinha a certeza absoluta de que 5 trolhas saloios dos subúrbios iam aparecer apenas para fazer uma cena patética. 27 minutos depois, as portas do salão de baile abriram-se com um baque pesado. Os meus irmãos entraram sem dizer uma única palavra, e quando o mais velho colocou um dossiê jurídico azul marinho em cima da mesa, o Diogo empalideceu muito antes de eu revelar o que estava lá dentro. Subscrevam o canal e digam-me nos comentários de que distrito estão a ouvir e que horas são aí. O meu nome é Silvia Henriques. Naquela noite, eu tinha 43 anos, 9 anos de casamento e estava a ficar sem ilusões. Vivia com o Diogo numa cobertura elegante e moderna em Lisboa, bem no coração do Parque das Nações. Estávamos altos o suficiente para ver as luzes cintilantes dos edifícios corporativos à noite, mas não tão altos que não conseguíssemos ouvir o comboio a trepidar sobre as linhas férreas pelas ruas da cidade. Vistos de fora, parecíamos um casal que tinha feito tudo exatamente bem. Ele geria a Silva Eventos e Projetos, uma agência de enorme sucesso que organizava galas, lançamentos de produtos e conferências corporativas para as maiores empresas do país. Eu trabalhava para a Henriques Restauro de Patrimônio, a empresa de construção da minha família, especializada na restauração de prédios de traça antiga, escadarias de madeira de época e interiores históricos. Eu não era uma herdeira milionária, nem uma mulher que escondia uma enorme fortuna debaixo de um casaco modesto. Eu era a diretora de contratos e auditoria interna, numa empresa que empregava 68 pessoas. O meu trabalho exigia precisão absoluta. Eu revia relatórios de despesas, prazos, garantias colaterais, protocolos de inspeção e adendas de contratos que a maioria das pessoas nunca se dava ao trabalho de ler até ao fim. Eu tinha visto em primeira mão como uma única frase, escondida nas letras miúdas, podia transformar um contrato altamente lucrativo numa armadilha devastadora. Eu sabia que uma assinatura era muito mais do que apenas um traço de tinta no papel. No entanto, ironicamente, no meu próprio casamento, eu tinha passado anos a fingir não ver as cláusulas ocultas entre as palavras. Conheci o Diogo 11 anos antes, na grande inauguração de um palacete restaurado no Príncipe Real. Na altura, ele era o gerente de uma pequena agência de planeamento de eventos em dificuldades. Ele usava um fato mal ajustado, exibia um sorriso excessivamente confiante e possuía um talento perturbador para fazer com que a pessoa com quem estava a falar se sentisse a mais importante da sala. Quando ele descobriu que eu era da zona operária de Torres Vedras e trabalhava em estreita colaboração com os meus irmãos, disse-me que admirava profundamente as pessoas que não tinham vergonha de sujar as mãos com trabalho a sério. Eu acreditei nele naquela altura. Durante os primeiros anos do nosso casamento, conduzíamos até a minha terra natal quase todos os domingos. O Diogo comia conosco na enorme e arranhada mesa de carvalho que os meus pais tinham deixado. Ele brincava com o Antônio e perguntava ao João sobre a madeira antiga que encontravam durante os seus projetos de demolição. Ele costumava dizer que, dentro da casa dos Henriques, uma pessoa podia finalmente respirar com facilidade, porque ninguém fingia ser quem não era. Mas com o passar do tempo, foi ele quem começou a fingir. Quantos mais clientes corporativos de alto nível a sua empresa adquiria, mais ele desprezava o cheiro a serradura e óleo de motor que persistia nos casacos dos meus irmãos. Sempre que o João passava pelo nosso apartamento diretamente de uma obra, o Diogo caminhava ostensivamente para abrir uma janela. Quando o Nuno mencionava margens de lucro ou ativos líquidos,
O meu marido revirava os olhos e desdenhava, alegando que a contabilidade de instaladores de gesso cartonado não era verdadeira finança de alto nível. Ele nunca ousou dizer essas coisas à mesa em Torres Vedras. Só as dizia na nossa cobertura quando estávamos completamente sozinhos. Nos negócios, a imagem é tudo, repetia ele incessantemente. E a tua família ainda parece que acabou de chegar para desmontar os andaimes. A primeira vez que ele disse isso, eu respondi rispidamente. A segunda vez, tentei desvalorizar com uma piada. A terceira vez, simplesmente fiquei calada porque estava exausta e não queria que mais uma noite terminasse com o bater de portas. O silêncio rapidamente se tornou na resposta favorita dele para eu dar. 17 dias antes da grande gala, o Diogo trouxe para casa um dossiê azul marinho, atirou-o para a ilha da cozinha ao lado da minha caneca de café, deslizou uma caneta de tinta permanente prateada na minha direção e exigiu que eu assinasse os documentos antes do fim da noite. Refinanciamento, explicou ele suavemente. Apenas uma formalidade padrão. Vou reunir-me com os investidores amanhã de manhã, à primeira hora. O dossiê tinha 114 páginas. Deixa-o aqui, disse eu. Leio isso amanhã de manhã. Não há tempo para isso, atirou ele. Para uma responsabilidade financeira que abrange vários milhões de euros, há sempre tempo para ler. O músculo do maxilar dele contraiu-se. Eu conhecia bem aquele gesto revelador. Aparecia sempre que alguém não executava as suas ordens tão rapidamente quanto ele desejava. Silvia, por favor, não transformes tudo numa auditoria forense, suspirou ele. Isto é uma auditoria, só que privada, respondi eu, oferecendo um leve sorriso para dissipar a tensão. Ele não retribuiu o sorriso. Apoiou as mãos espalmadas na bancada de mármore e inclinou-se pesadamente sobre mim. Os investidores não gostam de mulheres que complicam assuntos simples. Os investidores gostam de documentos limpos, sem responsabilidades ocultas anexadas. Abri o dossiê na mesma. Na página 47, havia uma cláusula que vinculava legalmente os meus bens pessoais como garantia para a dívida corporativa. Na página 53, havia um formulário de consentimento total que lhe concedia uma procuração incondicional. Na página 69, a minha participação na Henriques Restauro de Patrimônio estava explicitamente listada como parte da avaliação do patrimônio financeiro dele. Não assinei uma única página. O Paulo vai ler isto amanhã, disse eu. O meu irmão Paulo era advogado de empresas. O Diogo detestava-o absolutamente, principalmente porque o Paulo nunca levantava a voz, mas conseguia facilmente destruir todo o argumento do Diogo com uma única pergunta precisa. Não vais arrastar os teus irmãos para a minha empresa, sibilou ele. Tu estás a arrastar o meu patrimônio para a tua empresa. Portanto, vou mandar rever os documentos. Durante alguns segundos angustiantes, o único som na sala foi o zumbido baixo do frigorífico. O Diogo agarrou as costas de uma cadeira de jantar com tanta força que os seus nós dos dedos ficaram brancos. Preparei-me, esperando totalmente que ele explodisse. Em vez disso, o seu rosto relaxou de repente. Ele aproximou-se, beijou-me suavemente na testa e soltou um longo e teatral suspiro, desempenhando o papel de marido paciente a lidar com os caprichos histéricos da esposa. Estás a exagerar completamente, sussurrou ele suavemente. Mas suponho que seja exatamente por isso que te amei um dia. Aquela palavra específica, no passado, ficou comigo muito mais tempo do que deveria. Na noite anterior à gala, ele entrou no quarto e tirou a minha caixa de joias de veludo preto do armário. Sem pedir permissão, abriu o compartimento secreto onde eu guardava o colar que a minha mãe me tinha deixado. Era uma peça deslumbrante de artesanato antigo. 7 safiras puras de Moçambique, não lapidadas, tinham a forma de folhas delicadas, intrinsecamente engastadas ao longo de uma fina videira de ouro puro. Na nossa família, chamávamos-lhe simplesmente de ramo de safiras. A minha mãe tinha mudado apenas 3 semanas antes de falecer. Certamente não era a coisa mais cara que eu possuía. Um avaliador certificado tinha-o avaliado em 12.500 euros, mas para mim era absolutamente inestimável, porque eu ainda me lembrava vividamente do calor das mãos da minha mãe na última vez que ela o apertou na parte de trás do meu pescoço. Usa-o amanhã, ordenou Diogo. Olhei para ele com verdadeira surpresa.
Sempre disseste que parece terrivelmente antiquado. Os investidores adoram a estética de dinheiro de famílias antigas, afirmou ele de forma clínica. Projeta uma aura de estabilidade geracional. Não é um adereço teatral para a tua apresentação de negócios, disparei eu. Claro que não é, mentiu ele, fechando a caixa com um estalo e devolvendo-ma com um sorriso vazio. Só quero que a minha mulher pareça uma mulher com verdadeira classe. Eu deveria ter reconhecido o profundo desprezo escondido por baixo dessa frase logo aí. Não o ouvi completamente até a noite seguinte. A gala teve lugar num hotel de luxo mesmo no centro de Lisboa. A cidade estava completamente afogada num chuvisco gelado de novembro. As janelas dos carros refletiam o brilho vermelho e duro dos semáforos, e as pessoas corriam para debaixo da pala da entrada, com os casacos puxados firmemente sobre as cabeças. O Diogo passou toda a viagem no jipe de luxo a mandar mensagens furiosamente. Quando perguntei se passava alguma coisa, ele afirmou de forma desdenhosa que estava apenas a atar pontas soltas. Enquanto estávamos no elevador, o ecrã do telemóvel dele iluminou-se por uma fração de segundo. Só consegui vislumbrar rapidamente a mensagem recebida. Usa o vestido preto. Terás a tua prenda à frente de toda a gente. O Diogo carregou agressivamente no botão para desligar o ecrã. Quem é que vai receber uma prenda? Perguntei. Um cliente de alto nível, murmurou ele. Faz parte do programa da noite. Que cliente? Silvia, imploro-te. Não comeces um interrogatório mesmo antes de entrarmos. As portas de latão polido do elevador abriram-se no 6º andar. Fomos imediatamente atingidos por uma parede de iluminação ambiente quente, o som suave de um piano de cauda e o cheiro pesado e inebriante de lírios brancos. A Filipa Valente estava perto da mesa de recepção, num deslumbrante vestido de noite preto, com os ombros à mostra. Ela tinha 35 anos, cabelos loiros impecáveis e possuía aquela marca específica de confiança arrogante que não vinha de trabalho árduo real, mas da crença profunda de que podia facilmente tomar o que pertencia a outra pessoa. O Diogo caminhou diretamente até ela e beijou-a no rosto. Os seus lábios demoraram-se demasiado perto da boca dela. Estava tão preocupada que a tua esposa estivesse a escolher um vestido até a meia-noite. Arrastou finalmente a voz a Filipa. A Sílvia não é do tipo que se arranja, respondeu ele facilmente. Ela prefere sempre parecer uma auditora que aparece para verificar as faturas da empresa. Ambos atiraram as cabeças para trás e riram. Eu estava exatamente a 2 passos atrás deles. O ramo de safiras repousava pesadamente contra a minha pele. De repente, o ouro parecia uma corrente a puxar-me para baixo. A Filipa virou-se lentamente e olhou-me de alto a baixo com olhos críticos. O colar é certamente interessante, comentou secamente. Um pouco rústico, talvez, mas com o estilo correto, quase poderia passar por luxo. Pertenceu à minha mãe, afirmei firmemente. Ah, sim, uma lembrancinha pitoresca da província. O Diogo apenas olhou em frente, fingindo não ouvir a condescendência a pingar dela. Nas portas de entrada, a anfitriã entregou-nos os nossos cartões de lugar nas mesas. O meu cartão dizia claramente mesa 112, que estava situada lá no fundo, mesmo ao lado das portas basculantes da cozinha, do serviço de banquetes. O nome do Diogo estava exibido em destaque na mesa de honra. Mesmo ao lado do nome dele estava o da Filipa. Houve um erro, disse eu, erguendo o cartão. Não, não houve, respondeu o Diogo secamente. É exatamente assim que deve ser. Eu sou tua mulher. A Filipa conhece os capitalistas e vai facilitar as discussões financeiras de alto nível. Tu ficas sentada com os fornecedores de banquetes porque conheces esse tipo de pessoas. Vais sentir-te muito mais confortável lá atrás. Nem sequer vais perguntar onde me sentirei mais confortável. Ele entrou diretamente no meu espaço pessoal, inclinando o rosto para baixo na direção do meu. Manteve um sorriso largo e falso, estampado no rosto, porque várias pessoas importantes estavam por perto. Não faças uma cena. A Filipa conhece os investidores. As únicas coisas que tu conheces são os preços de revenda de tintas e madeira. A Margarida Silva, a minha sogra, deslizou até nós num vestido prateado cintilante. Ela tinha ouvido perfeitamente a última frase dele. Eu tinha a certeza absoluta disso. Ela limitou-se a ajeitar um guardanapo de seda que espreitava da sua bolsa de marca
e olhou para mim exatamente da mesma maneira que se olha para um vaso decorativo mal posicionado. O Diogo tem uma noite muito importante hoje, ditou friamente. Vê lá se não a estragas com os teus patéticos complexos de inferioridade. Não é um complexo de inferioridade, Margarida, ripostei. É uma questão fundamental de respeito. O respeito tem de ser conquistado e representado primeiro. Retorquiu antes de virar as costas e afastar-se. Caminhei para os fundos da sala e sentei-me na mesa 112. À minha esquerda estava o dono da empresa de iluminação de palco e à minha direita estava o florista que forneceu os centros de mesa. Ambos foram perfeitamente educados, mas evitaram agressivamente fazer contato visual comigo, agindo exatamente como pessoas que sabem que estão a assistir a um acidente de viação em câmara lenta sobre o qual não deveriam falar. O Diogo subiu confiante ao palco. Fez um discurso emocionante sobre 10 anos de crescimento explosivo, visão arrojada, coragem corporativa e as pessoas leais que estiveram ferozmente a seu lado nos seus momentos mais sombrios. Durante o primeiro ano do seu negócio, eu tinha ficado acordada até altas horas da noite a redigir os contratos dos seus fornecedores porque ele não tinha dinheiro para contratar um advogado a sério. 4 anos depois, a Henriques Restauro de Patrimônio tinha emitido à empresa dele um enorme empréstimo de emergência para o manter à tona, quando o banco se recusou firmemente a aumentar a sua linha de crédito. Sem essa injeção crítica de dinheiro, ele não teria sido capaz de pagar os salários e teria perdido 2 contratos enormes. O Diogo não mencionou o meu nome uma única vez durante o seu discurso. Mencionou o da Filipa. Esta mulher brilhante, anunciou ele à multidão, estendendo a mão dramaticamente na direção dela, ensinou-me que construir uma verdadeira marca exige coragem implacável. Ela esteve bem a meu lado quando todos os outros na indústria só viam responsabilidades e riscos. A Filipa subiu elegantemente os degraus, aceitou um enorme ramo de rosas brancas e ficou intimamente perto do meu marido. A mão dele deslizou suavemente para a zona lombar dela. Não era de todo a mão de um chefe a felicitar uma funcionária. Era demasiado familiar, demasiado segura. Na mesa vizinha, um homem poisou silenciosamente os talheres. Uma mulher ficou subitamente muito interessada em deslizar o ecrã do seu telemóvel. Ao observar esta subtil coreografia de pessoas a evitarem o meu olhar, a humilhante verdade atingiu-me finalmente. Uma grande parte destes convidados já sabia sobre eles. Honestamente, não sabia o que magoava mais: a traição em si ou a constatação esmagadora de que durante muito tempo eu tinha sido a última pessoa a saber a verdade sobre o meu próprio casamento. Quando os discursos terminaram, saí para o grande corredor. Precisava desesperadamente de sentir o ar frio, mas as enormes portas de vidro do terraço estavam trancadas. Fiquei sozinha junto às janelas do chão ao teto, a olhar fixamente para as luzes molhadas da rua lá embaixo. A Filipa encontrou-me menos de 5 minutos depois. Nem sequer te deste ao trabalho de vir dar-nos os parabéns, disse ela, com a voz a pingar uma doçura fingida. Parabéns por quê exatamente? Perguntei. Um sucesso corporativo ou um sucesso privado? O seu sorriso falso endureceu instantaneamente, mas não lhe saiu do rosto. Agora compreendo perfeitamente por que é que o Diogo se queixa constantemente de que não sabes aproveitar a vida. E eu estou finalmente a começar a perceber exatamente por que é que ele te pediu especificamente para usares um vestido preto. A Filipa passou lentamente o dedo bem arranjado pelo rebordo do seu copo de champanhe. Bem, nesse caso, podemos facilmente saltar todas as explicações aborrecidas. Eu não preciso de nenhuma explicação da tua parte. É uma pena, porque tenho mais uma informação vital para partilhar. Os olhos dela fixaram-se no meu peito. O Diogo prometeu-me explicitamente esse colar para esta noite. Por uma fração de segundo, pensei legitimamente que a minha audição tinha falhado. O que é que me acabaste de dizer? Disse que as joias me pertencem. Era suposto ele apresentar-me oficialmente à frente de toda a sala. Um lindo e pequeno símbolo do nosso recomeço. Esta peça é uma relíquia sagrada deixada pela minha mãe. Segundo o Diogo, é apenas uma bugiganga foleira e antiga de uma dona de casa da classe trabalhadora. Não vamos exagerar a grande mitologia aqui. Ela deu um passo confiante para mais perto de mim
Deixa-me apenas pedir-te emprestado para as fotografias de imprensa desta noite, e vocês os dois podem acertar todas as tediosas formalidades do divórcio mais tarde. Não tornes isto mais difícil do que tem de ser, Silvia. Ele vai acabar por dar-mo de qualquer das formas. Ele não pode dar-te algo que legalmente não lhe pertence. A Filipa arqueou as sobrancelhas perfeitamente desenhadas. Vais mesmo causar um enorme escândalo por causa de uns pedaços de pedra desatualizada? Queres saber o teu maior defeito, Silvia? Pensas exatamente como uma criada. Uma criada passa anos a guardar obsessivamente um único item, porque é totalmente incapaz de compreender que as pessoas com dinheiro a sério podem facilmente comprar mais 10 iguaizinhos. Estás tragicamente a confundir preço sentimental com propriedade legal. Enojada, virei-lhe as costas para me afastar. Foi então que senti as suas unhas afiadas a enterrarem-se agressivamente na nuca. Ela estava mesmo a tentar abrir o fecho dourado à força. Virei-me, agarrei-lhe o pulso com força e empurrei fisicamente a mão dela para longe. Isto pertencia à minha mãe. Nunca mais me voltes a pôr as mãos em cima. A Filipa soltou um suspiro alto e teatral, embora eu não lhe tivesse apertado o pulso com força suficiente para causar dor. Vários convidados que estavam perto da entrada do salão de baile viraram imediatamente as cabeças para ver o tumulto. O Diogo materializou-se quase instantaneamente, exatamente como se estivesse nos bastidores, à espera ansiosamente por este momento preciso. O que raio pensas que estás a fazer? Rosnou ele. A tua funcionária acabou de tentar arrancar-me fisicamente o colar do corpo. Eu não sou funcionária dele, interveio a Filipa em voz alta. Sou sua parceira de negócios. Aquela palavra pesada pairou perigosamente no ar entre nós os três. O Diogo olhou ferozmente para o pulso dela e depois fuzilou-me com o olhar. Larga-a agora mesmo. Já a larguei. Diz-lhe para pedir desculpa por me ter posto as mãos em cima. Um círculo apertado de convidados abastados já se tinha formado à nossa volta. A banda de jazz ainda tocava lá dentro, mas o burburinho ambiente no corredor morreu completamente. Um gerente do hotel aproximou-se, depois parou nervosamente atrás de um pilar de mármore. Incerto se devia intervir. O Diogo olhou à volta, viu o seu público cativo e selecionou imediatamente o papel dominante que queria desempenhar para eles. Tira esse colar agora mesmo e dá-o à Filipa, comandou ele com uma voz estrondosa. Não. Para de me fazer passar vergonhas. Tu é que nos estás a fazer passar vergonhas. O rosto dele escureceu de raiva. Tu é que te estás a envergonhar. O rosto dele escureceu de raiva. Dei-te uma cobertura de luxo, um apelido respeitado e um estilo de vida com que a tua patética família de saloios só poderia sonhar. Durante 9 anos agonizantes, tolerei o teu orgulho provinciano, os teus irmãos brutos a sujarem tudo com as suas botas de biqueira de aço e aquele nojento fedor à obra que arrastas para todas as salas como uma doença. Não passas de uma contabilista de instaladores de gesso cartonado, Silvia. Não és o tipo de mulher que dita as regras no meu império empresarial. A Margarida marchou por entre a multidão e colocou-se firmemente ao lado dele. Tira isso e entrega-lhe, exigiu ferozmente. Para de agir como autêntico lixo só porque estás a usar o teu primeiro artigo caro. Devias estar a cair de joelhos todos os dias e a agradecer a Deus por o meu filho bem-sucedido te ter tirado do pó, da tinta barata e dos restos de madeira. Por um momento breve e surreal, não senti qualquer vergonha. Senti apenas uma avassaladora sensação de total espanto. Estas pessoas arrogantes tinham passado anos a explorar livremente o trabalho árduo da minha família, a utilizar os nossos contratos empresariais, a apoiar-se nas nossas garantias financeiras e a drenar as nossas reservas de dinheiro. E, no entanto, estavam ali de pé, em frente a uma plateia, a falar de nós, como se o trabalho honesto e extenuante fosse uma camada nojenta de sujidade que nunca poderia ser lavada. Pressionei a mão contra as safiras. Esta é a minha propriedade pessoal e legalmente protegida, afirmei claramente. E, pela última vez absoluta, digo-vos aos dois para pararem de me tocar. O Diogo deu um passo violento em frente. Tira isso. Não. Nem sequer vi o ombro dele mexer. Senti apenas o impacto brutal. Todo o corredor balançou violentamente de lado. Um zumbido agudo e perfurante explodiu instantaneamente no meu ouvido esquerdo.
Os meus dentes cortaram o interior da bochecha e senti o sabor a cobre quente. A pele mesmo, por baixo do meu brinco, ardeu tão intensamente que parecia que alguém me tinha encostado um ferro em brasa no maxilar. Um lustre de cristal acima de mim desfocou-se num clarão branco e cegante de luz. Consegui manter-me de pé. Alguém na multidão deixou cair uma taça de champanhe. O cristal estilhaçou-se agudamente contra o mármore polido, enviando cacos brilhantes a voar por todo o lado. 63 convidados pararam de respirar ao mesmo tempo. O Diogo ajustou casualmente o punho francês do seu smoking, feito à medida. Tira isso agora mesmo, ou eu mesmo o arranco. A Filipa estendeu avidamente a mão na minha direção. Dei um passo trêmulo para trás. Naquela exata fração de segundo, compreendi finalmente algo que eu tinha falhado completamente em perceber durante 9 anos. Se eu lhes entregasse o colar agora, isso não acabaria com os abusos. Apenas ensinaria a este homem que ele tinha o poder de me tirar absolutamente tudo, desde que estivesse disposto a humilhar-me com a violência suficiente em público. Enfiei a mão na minha carteira e tirei o telemóvel. O Diogo soltou uma risada cruel e seca. O que estás a fazer? Estás a chamar um táxi para fugir? Abri o grupo da família Henriques e carreguei no botão de videochamada. O Antônio atendeu ao primeiro toque. O Nuno, o João, o Paulo e o Tiago apareceram no ecrã meros segundos depois. Sílvia! A voz profunda do Antônio crepitou no altifalante. O que se passa? O Diogo acabou de me dar uma bofetada na cara em frente a toda a gala. E a Filipa tentou arrancar-me o colar da mãe. Um silêncio sepulcral e absoluto ecoou do outro lado da linha. Onde estás agora? A voz do Paulo soou assustadoramente calma e ponderada. Dei-lhes o nome exato do hotel em Lisboa e o número do andar. Venham para aqui agora mesmo, instruí claramente. Não venham cá para lhe bater. Preciso de vocês aqui como testemunhas legais. E certifiquem-se de que trazem o dossiê azul marinho. Queres que mande a Polícia de Segurança Pública? Perguntou o Paulo suavemente. Olhei diretamente para os olhos arrogantes do Diogo. Sim. Mas primeiro, quero garantir que consigo sair deste edifício em segurança. Desliguei a chamada. O Diogo abanou a cabeça com total nojo. 5 trabalhadores da província a descerem a correr dos subúrbios. Era exatamente disso que esta gala de alta classe precisava. Não fazes a mais pequena ideia do que precisas neste momento, respondi eu. 27 minutos depois, as enormes portas de carvalho do salão de baile abriram-se violentamente. O Antônio entrou primeiro. Vestia um casaco de lona escura e pesada, e por baixo via-se a sua camisola de trabalho desbotada. Logo atrás dele entraram o João, o Nuno, o Paulo e o Tiago. Eles não se alinharam ombro a ombro para parecerem duros como atores num filme de ação barato. Espalharam-se imediatamente, a examinar a sala com olhos frios e calculistas, avaliando instantaneamente as saídas, o pessoal de segurança e as pessoas que estavam mais perto de mim. O Antônio caminhou em linha reta diretamente até mim. Consegues sair daqui pelo teu próprio pé? Perguntou ele em voz baixa. Consigo. A sala está só a girar um bocadinho. O João tirou o seu casaco pesado, forrado a flanela, e colocou-o suavemente sobre os meus ombros nus. Cheirava intensamente a madeira recém-cortada e ao ar gelado. Aquele cheiro exato, aquele de que o Diogo tinha zombado abertamente e desprezado, enraizou-me instantaneamente, mais do que qualquer outra coisa no mundo alguma vez poderia. O Paulo, vestido com um fato cinzento escuro impecável, parou exatamente a 2 passos do Diogo. Sílvia, pretendes apresentar queixa formal à polícia e solicitar a intervenção imediata das autoridades? Sim. Dás o teu consentimento legal para eu atuar como teu advogado para garantir todas as provas materiais e representar-te durante o interrogatório policial? Sim. Só então é que o Paulo deu um aceno curto e seco. O Nuno virou-se instantaneamente e fixou os olhos no gerente do hotel, que estava aterrorizado. Preciso do nome legal completo da pessoa responsável pelo vosso sistema de monitorização de segurança e preciso de uma confirmação escrita e assinada que declare exatamente durante quanto tempo as imagens de vigilância deste corredor e do salão de baile são preservadas nos vossos servidores. O Tiago olhou para o seu relógio inteligente.
A agressão física ocorreu aproximadamente às 22h17, declarou em voz alta. As câmaras de segurança, montadas diretamente sobre a entrada principal do bar e o palco de honra, devem fornecer um ângulo claro e desobstruído do incidente. O João rapidamente localizou o fotógrafo contratado para o evento e o videógrafo que estava a gravar a gala. Nem um único irmão levantou o punho. O Diogo ficou ali, completamente paralisado, claramente sem saber como processar aquela total ausência de violência física. Ele tinha se preparado mentalmente para uma rixa caótica cheia de gritos, ameaças vazias e empurrões. Ele queria uma luta física para poder desempenhar facilmente o papel de vítima corporativa refinada, a ser brutalmente atacada pela família primitiva e desequilibrada da sua esposa. Em vez disso, os 5 homens que ele adorava desdenhar como trabalhadores ignorantes estavam a executar uma operação tática impecável, movendo-se com a precisão fria de uma equipa unida que tinha passado décadas a resolver problemas muito maiores do que o frágil ego dele. Isto é um assunto doméstico privado, gaguejou finalmente o Diogo. Exijo que abandonem o meu evento corporativo imediatamente. Quando se agride um ser humano em frente a 63 testemunhas oculares, a expectativa de privacidade torna-se legalmente indefensável, ripostou o Paulo sem piscar os olhos. A Filipa atirou dramaticamente o pulso para a frente. Ela atacou-me violentamente primeiro. Olhem para o meu braço. Tem uma marca vermelha. Uma funcionária dos banquetes, uma jovem mulher a usar uma camisa de uniforme branca e engomada, deu um passo cauteloso em frente a partir da berma. Eu vi claramente aquela senhora a tentar puxar agressivamente o colar do pescoço dela, disse a rapariga, apontando diretamente para a Filipa. A Filipa virou-se bruscamente, com os olhos a deitar chispas. Ninguém te pediu a opinião, sua empregadita de mesa. A Polícia de Segurança Pública vai certamente pedi-la, afirmou o Paulo friamente. Menina, por favor, memorize exatamente o que acabou de testemunhar e não discuta a sua versão dos acontecimentos com quaisquer outras testemunhas até os agentes chegarem. A Margarida correu freneticamente até ao Antônio, com toda a sua postura a mudar. De repente, ela já não era a aristocrata cruel que nos chamava lixo branco. Desempenhava desesperadamente o papel da matriarca, profundamente preocupada a tentar proteger empregos. Antônio, por favor, vamos ser adultos sensatos. Um gesto emocional infeliz poderia destruir toda esta agência e arruinar financeiramente dezenas de funcionários inocentes. Vamos apenas resolver isto em silêncio, dentro da família. O Antônio olhou-a de cima para baixo durante um longo e pesado momento. A única pessoa responsável por destruir a reputação desta empresa é o homem que acabou de dar uma bofetada na mulher em frente a uma enorme multidão. Não a mulher que finalmente se recusa a ficar em silêncio sobre isso. Vocês simplesmente não compreendem como os negócios operam a este nível de elite, implorou a Margarida. Eu compreendo perfeitamente as responsabilidades financeiras, retorquiu o Antônio, especialmente as que continuam por pagar. O Diogo encolheu-se visivelmente. Foi nesse exato momento que o Antônio atirou casualmente o pesado dossiê azul marinho para cima da mesa mais próxima. Nem sequer se deu ao trabalho de o abrir. Não precisou. O meu marido sabia perfeitamente bem que lá dentro estavam as cópias autenticadas do enorme acordo de empréstimo de emergência, os calendários de reembolso falhados, as exigências legais ignoradas por relatórios financeiros e as devastadoras notas de auditoria forense do Nuno dos últimos 6 meses. Não era uma acusação legal finalizada. Não era nenhum feitiço mágico que pudesse congelar as contas bancárias dele com uma assinatura. Na verdade, era muito mais perigoso do que isso. Era o início de um implacável pesadelo legal. Esperamos 12 minutos até a polícia chegar. Sentei-me numa pequena sala privada perto da mesa da recepção. O João deu-me um copo de água com gelo. Os meus dedos ainda estavam completamente dormentes, mas a minha bochecha pulsava com calor irradiante. Quando pressionei um lenço branco por baixo do lóbulo da orelha, este saiu manchado com uma fina marca de sangue vermelho vivo. O Diogo tentou entrar à força na sala. O Antônio limitou-se a preencher a ombreira da porta com os seus ombros maciços, bloqueando a passagem sem nunca lhe colocar a mão em cima. Silvia, precisamos de falar a sós, exigiu o meu marido. Não agora.
Estás a transformar isto num enorme espetáculo público. Tu já criaste o espetáculo lá fora no corredor. A Filipa provocou-te intencionalmente. Eu estava sob imensa pressão na empresa, e essa é a única razão pela qual perdi a cabeça. Não tentes distorcer as tuas próprias ações, disse eu. O Tiago ergueu casualmente o telemóvel. As mensagens incrivelmente incriminatórias que lhe tens andado a enviar, combinadas com as imagens de vídeo em alta definição deste hotel, demonstrarão claramente a um juiz exatamente quem está a distorcer a verdade aqui. O Diogo fuzilou-o com um ódio puro. Tu és o informáticozinho, não és? Eu lembro-me de ti. Passaste a tua patética vida inteira colado a um ecrã de computador numa garagem poeirenta. E tu és um homem que precisa muito de exercer o seu direito ao silêncio até o seu advogado de defesa chegar, respondeu o Tiago com tranquilidade. Os agentes da Polícia de Segurança Pública separaram-nos e recolheram as nossas declarações individualmente. Não algemaram o Diogo e fizeram-no desfilar dramaticamente pelo salão de baile lotado, que era provavelmente o que as pessoas que se alimentam de justiça barata de Hollywood esperariam. Registaram diligentemente todas as nossas informações pessoais, recolheram os dados de contacto das principais testemunhas, reviram as imagens de segurança não editadas fornecidas pelo pessoal do hotel e deram-me instruções claras sobre como pedir uma ordem de restrição. Foi muito burocrático, decididamente nada cinematográfico e inteiramente real. Mais tarde naquela noite, os meus irmãos conduziram-me às urgências mais próximas. O médico de serviço documentou cuidadosamente o inchaço severo na minha bochecha. A laceração recente mesmo ordenou um exame audiológico imediato, porque o zumbido agudo no meu ouvido esquerdo recusava-se absolutamente a parar. O meu processo médico registrou oficialmente a hora exata de admissão, uma descrição clínica do traumatismo contundente e a minha declaração direta a explicar exatamente quem o tinha causado. O Paulo ficou junto ao balcão de recepção para garantir que eu saía com uma cópia física autenticada do relatório médico. Este pedaço de papel não é uma ferramenta para vingança mesquinha, explicou o Paulo suavemente enquanto estávamos sentados à espera sob a dura iluminação fluorescente do corredor do hospital. É um registro legal certificado do teu estado físico. Daqui a uns meses, a memória humana vai desvanecer-se e confundir cronologias. Este documento legal nunca vai mudar. Acham mesmo que ele vai tentar bater-me outra vez? Perguntei. O Paulo não respondeu de imediato. Olhou para as próprias mãos. Acho que um homem que te agride e diz logo a seguir, tu provocaste-me, é um homem fundamentalmente incapaz de assumir responsabilidades, e isso torna-o um perigo enorme para a tua segurança. Engoli em seco. Eu não quero que vocês tomem estas enormes decisões de vida por mim. Nunca o faremos, disse o Antônio com gentileza. Apenas te vamos providenciar uma casa segura, informações legais precisas e apoio físico absoluto. A partir de agora, cada escolha pertence inteiramente a ti. Pouco depois da meia-noite, voltamos à cobertura no Parque das Nações. Recusei-me absolutamente a entrar lá sozinha. O Diogo ainda estava preso no hotel a lidar com a Margarida e a Filipa, o que significava que tínhamos uma breve janela para empacotar os meus pertences sem uma troca de gritos. O Paulo redigiu uma lista de verificação clínica e rápida. Cartão de cidadão, passaporte, medicação diária, o portátil registrado apenas em meu nome, roupas para uma semana e cada peça de joalharia de herança deixada pela minha mãe. Não tocamos em absolutamente nada no escritório do Diogo. Não levamos nada que ele pudesse usar mais tarde como munição para me acusar falsamente de roubo à empresa. Fiquei congelada no centro do quarto principal, a olhar fixamente para uma fotografia emoldurada da nossa escapadinha romântica ao Funchal, na Madeira. O Diogo tinha o braço apertado à minha volta, com o porto histórico a brilhar ao fundo. Nessa altura, eu acreditava genuinamente que o braço pesado dele sobre os meus ombros significava segurança e proteção. Agora, só conseguia sentir a mesma exata mão a explodir contra o meu maxilar. Deslizei a minha aliança de diamantes do dedo. Não a deitei dramaticamente no lixo. Simplesmente coloquei-a deitada na cômoda de mogno ao lado das chaves sobressalentes do carro dele. Às 2h47 da manhã, entramos finalmente na autoestrada em direção a Torres Vedras. A chuva gelada fustigava o tejadilho da carrinha pesada do João.
Nenhum dos meus irmãos insultou a minha inteligência ao tentar reconfortar-me com clichês vazios e sem sentido. O Antônio foi no lugar do pendura. O Nuno sentou-se atrás comigo e eu segurei a caixa de veludo preto com o ramo de safiras firmemente no meu colo. O meu telemóvel vibrou incessantemente. A primeiríssima mensagem do Diogo dizia: "Desculpa-me, perdi completamente a cabeça." 7 minutos depois, a narrativa mudou. "Sabes muito bem que provocaste toda aquela situação." Depois veio a chantagem empresarial. "Se não retirares a queixa na polícia até amanhã, vais destruir a minha empresa e deixar dezenas de pessoas inocentes sem trabalho." Às 3h11 da manhã, a última máscara caiu. "Nunca te esqueças do quanto deves ao apelido da família Silva." O Nuno instruiu-me firmemente a não apagar uma única palavra. "Tira capturas de ecrã a tudo, mas preserva os ficheiros de dados originais no dispositivo", ordenou. "Uma captura de ecrã apenas prova que o texto existe. A linha original e inalterada de mensagens prova a cronologia exata e impede-o de afirmar que forjaste as provas." Quando finalmente paramos na casa da família Henriques, a luz quente sobre o lava-loiça da cozinha já estava acesa. O João começou imediatamente a fazer um bule de café preto, o Antônio colocou um pesado cobertor de lã sobre os meus ombros e o Tiago ligou o meu telemóvel a um carregador no balcão. O Paulo sentou-se à arranhada mesa de carvalho e abriu o dossiê azul marinho. O Nuno puxou um único e impecável documento da pilha e deslizou-o na minha direção. "Precisas de ver isto agora." Era um aditamento suplementar à enorme candidatura de crédito comercial apresentada pela Silva Eventos e Projetos. No fundo da página, o meu nome legal completo estava impresso de forma clara. Mesmo ao lado, havia uma assinatura que parecia incrivelmente semelhante à minha, mas que não era definitivamente a minha. O laço superior da letra S estava demasiado apertado. O traço agudo para baixo na letra H estava inclinado no ângulo errado. Quem quer que a tivesse assinado tentou desesperadamente imitar a forma visual da minha letra, mas falhou completamente em capturar o ritmo fluido e agressivo que eu tinha desenvolvido ao longo de 20 anos a assinar densos contratos empresariais. "Eu nunca assinei este pedaço de papel em toda a minha vida", sussurrei. O Nuno apoiou pesadamente os cotovelos na mesa da cozinha. Nesse caso, a bofetada no corredor foi apenas o grande final a que toda a gente pôde assistir. As coisas silenciosas que ele andava a fazer às escuras é que o vão meter na prisão. Fui-me abaixo e chorei exatamente 2 vezes antes de o sol nascer. A primeira vez foi por luto por um casamento de 9 anos que provavelmente só existira na minha própria imaginação desesperada. A segunda vez foi a chorar de puro nojo de mim própria, a recordar de repente cada vez que eu tinha avidamente justificado a crueldade dele, culpando-a no seu intenso estresse corporativo e ambição brilhante. Depois disso, as lágrimas pararam completamente. Abri o velho caderno, encadernado à pele da minha mãe. Na primeiríssima página em branco, escrevi: "Não procuro uma vingança mesquinha, procuro a verdade completa e documentada." E começamos a construir o nosso caso a partir do zero. O Paulo definiu imediatamente as regras legais básicas. Não tentamos invadir os portais bancários privados do Diogo. Não plantamos câmaras escondidas ou dispositivos de gravação no apartamento no Parque das Nações. Não divulgamos, sob circunstância alguma, as imagens de segurança do hotel à imprensa ou nas redes sociais. Baseamo-nos exclusivamente na documentação financeira e em materiais legais aos quais tu, ou a Henriques Restauro de Patrimônio, tens acesso lícito e autorizado. Se o Diogo tentar eliminar os registros corporativos, emitimos uma carta formal de preservação de provas. Se os ficheiros desaparecerem magicamente depois disso, a destruição documentada de provas torna-se uma arma devastadora em tribunal. O Antônio acenou em concordância. Não tomamos um único atalho ilegal. Essa frase específica tornou-se a nossa religião absoluta. Durante os dias seguintes, vivia em segurança em Torres Vedras. Todas as manhãs às 7h, ouvia o estrondo profundo dos pesados caminhões dos nossos empreiteiros a chegarem à sede da empresa Henriques, que o meu falecido pai tinha construído dentro de uma serração totalmente renovada. O ar dentro do escritório cheirava sempre intensamente a café escuro, pinho recém-cortado, pó de gesso cartonado e óleo de máquinas. Durante anos,
O Diogo tinha usado esse exato cheiro como uma arma, usando-o como motivo de piada para me degradar. Mas, para mim, cheirava a sobrevivência honesta. O Nuno começou a sua auditoria forense, examinando minuciosamente o empréstimo de 1.250.000 euros que a Henriques Restauro tinha emitido a Silva Eventos e Projetos 3 anos antes. Isto não foi, de forma alguma, um presente generoso da família, nem um gesto romântico de uma esposa que apoiava o marido em dificuldades. Foi uma transação financeira rigorosa e juridicamente vinculativa, formalmente aprovada pelo nosso Conselho de Administração, com um calendário de pagamentos rigoroso, pesadas garantias colaterais e a obrigatoriedade da apresentação trimestral de relatórios de tesouraria. O Diogo já tinha violado de forma descarada múltiplas cláusulas. Tinha entregue 3 relatórios financeiros consecutivos com mais de um mês de atraso. No primeiro trimestre, esqueceu-se convenientemente de divulgar uma enorme nova linha de crédito corporativa. No segundo trimestre, deduziu despesas com honorários de consultoria exorbitantes, sem apresentar uma única fatura em anexo. No terceiro trimestre, inflacionou artificialmente as suas projeções de receitas, apesar de ter absolutamente 0 contratos assinados para sustentar esses números astronômicos. Este desmazelo financeiro não nos dá o direito legal de lhe deitar a porta abaixo e apreender os seus servidores, explicou o Nuno de forma metódica, mas dá-nos absolutamente a autoridade legal para acionar uma auditoria de emergência, exigir explicações imediatas por escrito e executar os protocolos de penalização explicitamente delineados no acordo de empréstimo assinado. Portanto, não congelamos agressivamente as suas contas com um único telefonema? Perguntei. As verdadeiras finanças empresariais não funcionam como num filme da máfia, respondeu o Nuno. Primeiro, enviamos um aviso formal de incumprimento. Estabelecemos um prazo rigoroso para que ele entregue os documentos solicitados. Blindamos legalmente o nosso capital pendente e avaliamos a nossa exposição total ao risco. Se tentarmos castigá-lo de forma imprudente, em vez de seguir estritamente a letra do contrato, comprometemos ativamente a nossa própria vantagem legal. Essa distinção era incrivelmente importante para mim. Eu estava completamente determinada a não deixar que o meu trauma e a minha raiva nos transformassem em pessoas implacáveis e antiéticas como o Diogo. Ele via a lei como uma inconveniência flexível, que só se aplicava aos pobres. Nós íamos aderir à lei com uma precisão aterradora, especialmente quando estávamos sedentos por justiça. O Tiago clonou meticulosamente todo o disco rígido do meu telemóvel. Não se contentou preguiçosamente com umas quantas capturas de ecrã dispersas. Ele extraiu os metadados, as exatas marcas temporais de GPS e os ficheiros originais em anexo para todas as mensagens. Os textos frenéticos do Diogo ao longo dos dias seguintes seguiram o clássico ciclo de manual da violência doméstica. Primeiro vieram os pedidos de desculpa patéticos, depois veio a negação e tentativa de minimizar as suas ações. A seguir, veio atirar as culpas para mim. Depois chegaram as terríveis ameaças econômicas e, finalmente, uma tentativa desesperada de reafirmar o domínio total. Na quinta-feira de manhã, ele mandou uma mensagem. Sei que cometi um erro. Conduz de volta à cidade sozinha. Vamos sentar-nos e discutir isto como adultos racionais. 1 hora depois, o tom mudou. Se insistires em esconder-te atrás da tua família como uma cobarde, vou assumir que este casamento está totalmente morto. Ao final da tarde, começaram as ameaças. Os meus advogados já estão a preparar uma declaração que prova que foste tu quem agrediu fisicamente a Filipa primeiro. Não respondi a uma única palavra. Na sexta-feira à tarde, recebemos a confirmação oficial do hotel de que todas as imagens do servidor tinham sido isoladas e guardadas com sucesso. O videógrafo que contratamos para a gala entregou discretamente uma pen USB intacta, contendo uma gravação clara e de alta definição de toda a agressão. 3 diferentes empregados dos banquetes concordaram em facultar oficialmente os seus contactos aos meus advogados. Uma das empregadas de mesa telefonou-me em privado naquela noite. Sofri durante dias sobre se me devia envolver, admitiu ela baixinho. Eu sou só uma trabalhadora independente. Fiquei aterrorizada que ele usasse a sua influência
para me fazer despedir. Compreendo perfeitamente, disse-lhe. Eu nunca deveria ter ficado calada. Ele é que nunca me deveria ter batido, respondi com firmeza. Não podemos deitar as culpas para pessoas inocentes que ficaram simplesmente paralisadas pelo medo. No momento em que essas palavras saíram da minha boca, ouvi-as aplicar-se a mim mesma. Durante 9 agonizantes anos, eu tinha absorvido constantemente as culpas pela fúria explosiva dele. Costumava dizer a mim própria que lhe devia ter falado de forma mais suave, que devia ter chegado a casa mais cedo, que nunca devia ter tocado em temas financeiros difíceis antes de dormir. Mas a verdade nua e crua era que um homem adulto é o único responsável pelo que decide fazer com a sua própria violência. Na segunda-feira de manhã, o Paulo notificou oficialmente a Silva Eventos e Projetos com um enorme pedido legal de partilha imediata de documentos totalmente autorizado pelas cláusulas de incumprimento do acordo de empréstimo corporativo. A intimação exigia extratos bancários sem rasuras, um livro-razão abrangente de todas as dívidas pendentes da empresa, cada contrato assinado com terceiros afiliados e um detalhe microscópico de como o nosso capital tinha sido gasto. A resposta da empresa chegou 2 dias depois. Foi patética e severamente incompleta. Faltavam dezenas de faturas de fornecedores, juntamente com 2 meses inteiros de extratos bancários. Os metadados digitais em vários anexos PDF mostravam datas de criação que contradiziam completamente as datas em que alegadamente tinham sido assinados. Vários registros financeiros tinham sido literalmente gerados do zero na manhã a seguir ao Paulo ter entregue a intimação. O Nuno identificou rapidamente o nome de um fornecedor altamente suspeito que aparecia repetidamente nos relatórios de despesas. Valente Consultoria de Imagem, a empresa fantasma totalmente fabricada pela Filipa. No espaço de apenas 14 meses, a Filipa tinha apresentado 23 faturas distintas, num total de exatos 115 mil euros. As descrições dos projetos nas faturas soavam incrivelmente sofisticadas. Estratégia de penetração de mercado no setor europeu. Análise de preferências de consumidores de elite, reestruturação abrangente da arquitetura da marca, consultoria de comunicação de crise para executivos. Contudo, não havia absolutamente nenhum resultado entregue, nem dados de pesquisa, nem apresentações de diapositivos, nem reuniões gravadas, nem resultados verificáveis. Talvez ela só entregasse as suas consultorias verbalmente, sugeri baixinho, com o meu cérebro ainda a tentar desesperadamente conceder-lhe o benefício da dúvida. Por mais de 100 mil euros? O Nuno empurrou a pilha de faturas impressas pela mesa. Sem um único relatório de progresso, cadeia de mensagens de correio eletrônico, rascunho ou métrica de sucesso. Isto é um flagrante desvio de dinheiro da empresa, Silvia. O lote seguinte de relatórios de despesas era infinitamente pior. O cartão de crédito da empresa tinha sido usado para pagar uma enorme estadia de 3 noites num resort de luxo no Algarve, múltiplos jantares de 1.000 euros para 2, um conjunto completo de mobiliário italiano de alta qualidade para a sala e um enorme sinal em dinheiro, transferido para um corretor de imobiliário de luxo em Vila Moura. Todas e cada uma destas despesas foram registradas de forma fraudulenta como despesas de aquisição de clientes. Durante essa exata mesma semana, em fevereiro, o calendário partilhado do Diogo afirmava que ele estaria a assistir a uma intensa conferência estratégica para executivos de vários dias no Porto. Pesquisei rapidamente nas suas redes sociais e encontrei uma foto identificada desse fim de semana específico. A Filipa estava sentada num bar de praia no Algarve, a usar de forma casual o cachecol de cachemira inconfundível do Diogo. Uma parte do resort de luxo era claramente visível ao fundo. Não derramei uma única lágrima. Limitei-me a apontar friamente os números das transações bancárias. Cada folha de papel foi meticulosamente catalogada, datada e referenciada. O Paulo construiu de forma agressiva o registro mestre de provas. O Tiago executou algoritmos de verificação em cada ficheiro digital para provar criptograficamente que os dados não tinham sido adulterados depois de os recebermos. O João foi ao fundo do cofre à prova de fogo da nossa família e localizou os documentos originais do processo da herança da minha mãe, juntamente com a avaliação certificada do ramo de safiras.
O colar era inegável e legalmente a minha única propriedade pessoal. Não havia absolutamente espaço para debate. No entanto, a prova mais devastadora só chegou ao 9º dia. Escondida nas profundezas da montanha de documentos encriptados, entregues legalmente pelo banco, estava a cadeia de mensagens de correio eletrônico internas referentes ao plano de refinanciamento corporativo do Diogo. O anexo em PDF com a minha assinatura forjada tinha sido enviado por correio eletrônico diretamente do endereço IP privado do Diogo. A mensagem dizia exatamente isto. A minha esposa reviu e autorizou totalmente as condições da garantia. Entregarei pessoalmente o original assinado à caneta assim que a reunião de capital de risco terminar. Essa mensagem de correio eletrônico tinha um registro horário de precisamente 18h43. Nesse exato mesmo dia, exatamente às 18h43, eu estava sentada em frente a ele na ilha da nossa cozinha, a recusar-me rotundamente a assinar esse mesmo documento. Lembrava-me com uma clareza cristalina. O relógio digital do forno em aço inoxidável marcava 18h38, quando virei para a página 47, exatamente às 19h11, enviei ao Paulo uma fotografia nítida da cláusula de garantia contestada, a perguntar se ele tinha tempo para a rever. Essa mensagem de texto ainda estava segura no disco rígido do meu telemóvel. Isto provava definitivamente que o Diogo tinha mentido descaradamente a um banco, garantindo-lhes o meu consentimento legal muito depois de eu o ter negado explicitamente na cara dele. O perito caligráfico não emitiu de imediato um veredicto teatral e inabalável. A vida real raramente funciona como um drama na televisão. O perito precisou do documento original à caneta, dezenas de amostras verificadas da minha caligrafia e vários dias de análise microscópica. No entanto, no seu relatório legal preliminar, afirmou com confiança que a assinatura contestada exibia discrepâncias biométricas massivas na pressão da caneta, no ângulo do traço e na conectividade das letras. Legalmente, o banco já não podia tratar o documento como um ativo verificado. Quando li esse relatório preliminar, formou-se um pedaço doentio de gelo no fundo do meu estômago. Não porque as descobertas me chocassem, mas porque compreendi finalmente o quão perto tinha estado de ser responsabilizada pessoalmente por milhões de euros em dívidas sobre as quais eu não sabia absolutamente nada. O Diogo não me estava apenas a roubar o dinheiro, estava ativamente a tentar usar o meu nome como escudo humano para absorver a sua falência iminente. Ele conduziu até Torres Vedras ao final de uma tarde de sábado. Caía uma tempestade forte e gélida. Avistei o seu jipe preto a entrar na propriedade através da janela da cozinha, e o meu sistema nervoso atirou-me violentamente de volta para aquele corredor de hotel. A queimadura invisível na minha bochecha ardeu. A minha garganta fechou-se e as minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Não abri a porta da rua sozinha. O Antônio e o Paulo estavam ambos dentro de casa, e o Diogo sabia perfeitamente que eles lá estavam. Antes de entrar na sala, entregou-me um enorme ramo de rosas brancas caras, do mesmo tipo que tinha dado a Filipa no palco. São para ti, disse suavemente. Deixa-as à porta, respondi com frieza. Ele sentou-se pesadamente na poltrona em frente a mim. Nos primeiros 5 minutos, desempenhou o papel de um homem profundamente destroçado e arrependido. Afirmou que não dormia há dias, que estava totalmente enojado com as suas próprias ações, e que a Filipa andava a manipular implacavelmente as emoções dele há meses. Jurou pela própria vida que a tinha despedido e cortado todos os contactos. E o que dizes dos documentos bancários forjados? Perguntei calmamente. O rosto inteiro dele endureceu numa fração de segundo. Que documentos? O aditamento da garantia que contém a minha assinatura forjada. Foste tu quem assinou esse papel. Não te lembras? Lembro-me de olhar nos teus olhos e recusar-me a assiná-lo. O Diogo recostou-se profundamente nas almofadas. Os teus irmãos estão a fazer-te uma valente lavagem cerebral, Silvia. Estão a usar-te para executar uma aquisição hostil da minha agência só para cobrir o saldo remanescente do empréstimo deles. Eles não querem a tua agência. Então retira a queixa da polícia e assina uma confirmação retroativa do documento de garantia. Podemos encerrar este capítulo horrível hoje mesmo. Queres que eu cometa fraude bancária ao confirmar uma assinatura forjada só para salvar uma agência inchada
que o dinheiro da minha família tem mantido à tona há anos? O meu salário de executivo pagou o teu estilo de vida luxuoso, gritou. O empréstimo milionário da minha empresa pagou o teu, disparei de volta. Ele bateu violentamente com o punho na mesa de centro. O Antônio saiu imediatamente do corredor, a sua figura enorme a preencher a porta, mas não se chegou mais perto. O Diogo fuzilou-o com o olhar, e depois voltou a fixar os olhos em mim. Se vocês acionarem maliciosamente um protocolo de quebra de contrato, toda a minha empresa vai colapsar. Estarão ativamente a destruir o ganha-pão de dezenas de funcionários inocentes que não vos fizeram mal nenhum, que é exatamente a razão pela qual estamos a iniciar uma auditoria independente para proteger legalmente o fundo de vencimentos dos funcionários, em vez de simplesmente liquidarmos os teus ativos e ficarmos com tudo o que possuis. Vocês não fazem a mínima ideia de como se gere uma agência corporativa multimilionária, desdenhou ele. Não, mas sei perfeitamente como é faturar 100.000 euros por consultoria falsa, e sei perfeitamente o que é o crime de fraude e peculato. Ele levantou-se num salto da cadeira. Vais arrepender-te profundamente de deixares a tua família Salóia destruir o nosso casamento. Tu destruíste o nosso casamento no exato segundo em que decidiste que tinhas o direito de me bater, de me roubar, e depois exigir que te ajude a encobrir um crime federal. Mesmo ao chegar à porta da rua, virou-se para trás para me olhar uma última vez. Sem o meu apelido colado ao teu, vais desvanecer-te de volta para a serradura e para as botas de biqueira de aço. Olhei para o enorme chão de madeira maciça que o João tinha pacientemente restaurado depois de o nosso pai morrer. Cada tábua maciça de carvalho tinha sido lixada, reparada e envernizada à mão. Tinha sobrevivido mais de 80 anos simplesmente porque alguém acreditava que valia a pena ser guardada. Mas percebi finalmente que algumas coisas estão completamente podres por dentro e deve-se deixar que ardam. Depois de o jipe do Diogo desaparecer na estrada, o Paulo trancou silenciosamente a fechadura. Ainda queres prosseguir com a ofensiva legal? Perguntou ele. Sim. Tens a certeza absoluta? Mais a certeza do que alguma vez tive em toda a minha vida. Mais tarde nessa noite, o Tiago chamou-me à cozinha para me mostrar a peça final do puzzle. Escondida bem fundo na caixa de mensagens de correio eletrônico da empresa, ele tinha descoberto uma mensagem direta do Diogo para a Filipa, enviada poucos dias antes da gala. Assim que o novo financiamento cair no banco, fechamos a compra do apartamento em Vila Moura. Depois trato dos papéis do divórcio. Não te preocupes com a assinatura da Sílvia na garantia. Ela assina sempre às cegas o que eu lhe ponho à frente, desde que lhe diga que a empresa precisa. Li a mensagem 3 vezes, não porque as palavras fossem confusas. Lia porque queria gravar permanentemente esse momento exato no meu cérebro, o segundo preciso em que deixei oficialmente de fazer o luto pelo homem com quem pensava ter casado. Ele não me bateu naquele corredor porque perdeu brevemente o controle, disse em voz alta para a sala vazia. Bateu-me porque estava absolutamente certo de que já tinha ganho. O Diogo não caiu sem lutar. Logo na semana seguinte, lançou uma campanha de relações públicas agressiva e frenética, telefonando a cada grande fornecedor e cliente corporativo da sua lista. Inventou uma história trágica, alegando que eu estava a sofrer de um esgotamento nervoso severo depois de descobrir a sua amizade inocente e platônica com a Filipa. Acusou violentamente os meus irmãos de manipularem uma disputa conjugal para executar uma aquisição hostil e barata da Silva Eventos e Projetos. Em várias chamadas telefônicas desequilibradas, chegou mesmo a insinuar que eu tinha atacado violentamente a Filipa na gala e que ele tinha sido simplesmente forçado a intervir para a proteger. A Filipa virou-se para o Instagram, a publicar uma foto muito filtrada e dramática de uma taça de champanhe de cristal vazia, com uma legenda enigmática. As acusações mais ruidosas vêm sempre daqueles que simplesmente não conseguem lidar com a perda do poder. Ela não usou o meu nome. Não precisou. Todos os que frequentavam a cena corporativa de Lisboa sabiam exatamente quem era o alvo. A Margarida telefonou-me às 8 da manhã de uma quarta-feira. Primeiro, tentou usar as lágrimas como arma. Chorou incontrolavelmente sobre os 42 trabalhadores assalariados, as esmagadoras rendas comerciais e os enormes clientes empresariais que ameaçavam abandonar o barco.
Quando me recusei rotundamente a prometer que retiraria as acusações criminais, a sua fachada frágil desvaneceu-se e a sua voz tornou-se num gelo afiado. Os teus irmãos passaram as suas patéticas vidas inteiras a andar com botas de trabalho sujas e agora, de repente, acham que são banqueiros influentes. Nunca permitirei que um bando de lixo branco ignorante destrua o império do meu filho. As botas de trabalho dos meus irmãos não destruíram o teu filho, Margarida. Então o que foi? Cuspiu ela. Os documentos que ele forjou com a própria mão. Desliguei-lhe o telefone na cara, mas lidar com o veneno da família dele não foi a parte mais dura do processo. A parte verdadeiramente angustiante foi lutar com o pesadelo ético do que aconteceria às pessoas inocentes que trabalhavam na empresa dele. Eu conhecia pessoalmente vários dos contabilistas juniores, coordenadores de logística e pessoal de palco. Sabia que alguns deles mal conseguiam pagar a renda, enquanto outros pagavam grandes empréstimos de estudantes ou sustentavam pais doentes. Recusei-me violentamente a deixar que pessoas inocentes da classe trabalhadora se tornassem danos colaterais apenas porque o meu marido era um sociopata ganancioso. Durante a reunião de emergência do Conselho dos Henriques, expus as minhas condições finais. Cada ação legal que tomarmos deve proteger explicitamente as contas de vencimentos dos funcionários e os contratos de fornecedores ativos. Não quero aniquilar completamente a empresa, afirmei com firmeza. Quero cortar instantaneamente as artérias pelas quais o dinheiro está a sangrar, e quero amputar legalmente o homem que está a esconder a verdade. O Antônio olhou à volta da pesada mesa de carvalho. Nesse caso, exigimos um administrador forense independente para aprovar todas as transferências bancárias. Exigimos uma auditoria impiedosa e total, e congelamos legalmente todas as transações para empresas associadas sem a aprovação unânime da administração. Se ele recusar, deixamos cair o machado e exigimos o pagamento integral do empréstimo milionário até sexta-feira. Temos de separar cirurgicamente a responsabilidade criminal do Diogo da verdadeira sobrevivência operacional do negócio, acrescentou o Nuno secamente. A agência pode sobreviver sem ele, mas se ele continuar na cadeira do capitão, o navio inteiro vai direto para o fundo. E foi exatamente isso que executamos. Não houve nenhuma chamada dramática e aos gritos para o banco. Não houve nenhum botão vermelho gigante que detonou instantaneamente a vida dele. Houve apenas uma implacável avalanche de injunções legais, prazos falhados, cartas registradas com aviso de recessão e sufocantes reuniões de administração. Foi a maquinaria da lei lenta, esmagadora e sem emoção. A mesma exata maquinaria que o Diogo tinha zombado durante anos, porque ele acreditava genuinamente que o seu sorriso encantador conseguia ultrapassar um contrato vinculativo. O banco comercial, a principal sociedade de capital de risco e os principais credores empresariais exigiram uma cimeira de emergência conjunta. A reunião ficou marcada para uma enorme sala de conferências num arranha-céus no centro de Lisboa. O Diogo insistiu agressivamente que eu estivesse presente fisicamente. No dia antes da cimeira, ele enviou-me uma mensagem de correio eletrônico com a sua última e desesperada proposta de acordo. Se eu retirasse oficialmente a queixa da polícia, jurasse em depoimento que a assinatura forjada era autêntica, assinasse uma nova garantia e emitisse um comunicado à imprensa a alegar que o incidente da gala fora apenas um apaixonado mal-entendido familiar, ele conceder-me-ia graciosamente um divórcio amigável. Ele também prometia, de forma generosa, devolver o ramo de safiras e garantir legalmente que a Filipa nunca mais me contactaria. Li a mensagem em absoluto silêncio. O colar estava guardado em segurança dentro da minha mala nesse preciso momento. O Diogo nem sequer se tinha apercebido de que falhara em roubar-mo durante o caos. No entanto, continuava arrogantemente a tentar usá-lo como moeda de troca. Organizei meticulosamente as minhas provas físicas em 4 pastas de cartão distintas. Pasta 1. A agressão física e as tentativas coordenadas de me intimidar ao silêncio. Pasta 2. O envolvimento romântico e financeiro de Diogo com Filipa, provando um enorme conflito de interesses. Pasta 3. O fluxo de caixa fraudulento, as faturas falsas de consultoria e as despesas pessoais desviadas. Pasta 4. Os metadados que provavam a linha temporal exata dos documentos bancários forjados.
Fiz uma promessa rigorosa a mim mesma. Só abriria uma pasta se o Diogo ousasse dizer a mentira correspondente em voz alta. Naquela noite, sentámo-nos à volta da ilha da cozinha, em Torres Vedras. Onde queres que nos sentemos amanhã na sala? Perguntou o Antônio. Diretamente atrás de mim, respondi. Não ao meu lado. Não quero que estes banqueiros pensem que os meus irmãos me andam a puxar os cordelinhos ou a falar em meu nome. Não diremos uma única palavra até nos dares sinal, prometeu o Antônio, mesmo se ele te começar a gritar. O João fez uma careta de raiva, mas o Antônio levantou uma mão, especialmente se ele começar a gritar. Exatamente às 20h30, o Diogo disparou uma última mensagem de texto. Amanhã de manhã, vais finalmente compreender que sem o meu apelido não és absolutamente nada. Desliguei o meu telemóvel. Na manhã seguinte, vesti um fato de calças e casaco cinzento escuro e uma camisa de seda branca imaculada. Deliberadamente, não cobri o hematoma a desvanecer-se na minha linha do maxilar sob uma camada espessa de base pesada. Tinha se desvanecido para uma sombra amarelada e baça, mas recusei-me completamente a esconder a realidade física da violência dele, só para fazer com que uma sala cheia de homens corporativos se sentisse mais confortável. Coloquei o ramo de safiras de volta na sua caixa de veludo preto e deslizei-o para dentro da minha pasta. Não o ia usar ao pescoço. Ainda não. A sala de reuniões ostentava uma enorme placa de mármore polido como mesa, paredes cinzentas elegantes e janelas do chão ao teto com vista para os telhados molhados da chuva. Num dos lados da mesa de vidro estavam sentados os representantes de semblante sombrio do banco, da sociedade de capital de risco e os dois maiores fornecedores de equipamento. No lado oposto sentavam-se o Diogo, a Filipa e um exército de advogados de defesa extremamente caros. A Margarida estava empoleirada nervosamente numa cadeira encostada à parede do fundo. Os meus irmãos entraram em silêncio e ocuparam os seus lugares diretamente atrás de mim, exatamente como planeado. O Diogo entrou na sala empertigado por último. Vestia um fato italiano novinho em folha e impecavelmente cortado, e o seu rosto estava fixado no sorriso calmo e treinado de um homem que passara horas ao espelho a ensaiar a sua performance. Muito obrigado por vires, Silvia, disse ele suavemente. Espero sinceramente que possamos finalmente pôr fim a este exaustivo teatro familiar hoje. Eu também espero que sim. O banqueiro principal a gerir a cimeira pediu ao Diogo para informar formalmente a sala sobre a atual crise de liquidez da agência. O Diogo ocupou a palavra durante 20 agonizantes minutos. Ele teceu de forma magistral uma narrativa trágica sobre problemas temporários de fluxo de caixa, um credor excessivamente agressivo, uma crise conjugal de partir o coração e uma tentativa mesquinha e vingativa da família da sua esposa de apoderar-se do trabalho da sua vida. Pintou-me como uma mulher profundamente instável e hiperemocional, que tragicamente descobrira a sua parceria próxima e puramente profissional com a Filipa e que, subsequentemente, decidira usar a riqueza da família dela para executar um plano de vingança por ciúmes. Não o interrompi uma única vez. Quanto mais ele falava, mais armadilhas preparava para si mesmo. O infeliz incidente na gala não passou de uma pequena escaramuça, concluiu ele com um aceno de mão desdenhoso. A Silvia atacou agressivamente a Sr. Guiavalente sem qualquer provocação, e eu fui simplesmente forçado a intervir e separar as duas mulheres para evitar mais violência. O Paulo inclinou-se suavemente para o seu microfone. O diretor-geral deseja que essa declaração específica seja registrada oficialmente na ata juridicamente vinculativa desta reunião, exatamente como foi formulada. O Diogo fuzilou-o com um olhar de total desprezo. Sim. Abri calmamente a pasta 1. Deslizei um dispositivo tátil pela mesa de mármore. O ecrã reproduziu uma imagem cristalina e não editada das câmaras de segurança do hotel. Não houve câmara lenta, nem música dramática, nem ângulos confusos. Mostrou a Filipa a avançar agressivamente em direção ao meu pescoço. Mostrou-me a afastar-lhe a mão com firmeza. E mostrou claramente o Diogo a entrar no enquadramento e a dar-me uma violenta bofetada de mão aberta no rosto. O vídeo durou exatamente 11 segundos. Quando o ecrã escureceu, o único som na enorme sala
era o zumbido baixo e mecânico do ar-condicionado central. A Filipa recuou fisicamente e ficou a olhar para o chão. Esse vídeo está totalmente fora de contexto, gritou o Diogo, com a sua máscara perfeitamente curada a escorregar instantaneamente. O contexto está firmemente estabelecido por 3 declarações independentes de testemunhas e pelos registros não editados do servidor, garantidos pela Polícia de Segurança Pública, respondi uniformemente. Essas imagens provam simplesmente que a declaração oficial que acabou de registrar é uma mentira absoluta e verificada. O principal investidor tirou uma caneta dourada e apontou algo no seu bloco de notas. Os músculos do maxilar do Diogo sofreram espasmos violentos. A Filipa não é a minha amante, vociferou ele em pânico. Ela é uma colaboradora vital de alto nível, e a Sílvia tem andado loucamente a persegui-la e a assediá-la há meses. Abri calmamente a pasta 2. Distribuí os documentos pela mesa como se fossem um baralho de cartas pesadas. Os recibos do hotel de luxo no Algarve, a transferência para a entrada do apartamento de luxo em Vila Moura, as mensagens guardadas onde se delineava o plano dele para se divorciar de mim e a fotografia geolocalizada da Filipa a usar o cachecol dele no Algarve quando ele alegava estar no Porto. Não perdi tempo a chorar ou a gritar sobre a sua infidelidade. Mantive a voz inteiramente focada na responsabilidade corporativa. Pode o diretor-geral explicar, por favor, a razão exata pela qual esta agência esteve a usar fundos corporativos protegidos para financiar férias de luxo na praia, mobília italiana e imobiliário residencial para uma mulher que ele acabou de afirmar em ata ser estritamente uma colaboradora terceirizada? A Filipa empurrou violentamente a cadeira para trás. Essas foram despesas perfeitamente legítimas de promoção de clientes. O Nuno falou pela primeiríssima vez, a sua voz cortando a sala como uma navalha. Por favor, identifique o cliente específico que estava a receber, o propósito exato de negócios dessa reunião e apresente um único contrato assinado que confirme o resultado financeiro dessa viagem. Não tenho todos os recibos memorizados e comigo, disparou ela. Os seus advogados foram formalmente notificados para apresentar exatamente essa documentação há 2 semanas, respondeu o Nuno friamente. O Diogo tamborilou freneticamente os dedos contra o mármore. O fluxo de caixa desta agência é perfeitamente saudável. Estas são despesas microscópicas e irrelevantes quando comparadas com a nossa faturação anual global. Abri calmamente a pasta 3. O Nuno projetou uma enorme folha de cálculo codificada por cores nos monitores da sala de reuniões. Os números não precisavam de gritar. Eram assustadoramente claros por si mesmos. Os dados provavam definitivamente que, embora a faturação bruta da agência estivesse tecnicamente a crescer, as suas reservas financeiras líquidas estavam a sangrar de forma violenta e o maior destinatário individual de transferências não verificadas era a empresa fantasma de Filipa Valente. 23 faturas distintas, 115 mil euros de dinheiro da empresa, 0 resultados entregues, 0 relatórios de progresso e 0 contratos assinados. O banqueiro principal tirou os óculos e esfregou a cana do nariz. Pode o diretor-geral confirmar oficialmente, sob pena de perjúrio, que divulgou na totalidade todas as transações financeiras envolvendo empresas associadas? O Diogo começou a gaguejar descontroladamente sobre a natureza fluida e imprevisível da indústria de eventos de elite. A Filipa não parava de passar nervosamente as mãos pelos seus perfeitos cabelos loiros, mas os seus dedos tremiam tão violentamente que mal conseguia segurar numa caneta. O investidor fechou o seu portfólio. Suspendemos oficialmente todas as negociações de financiamento até que seja concluída uma auditoria forense totalmente independente. O Diogo olhou para mim com ódio puro e não adulterado, como se eu tivesse acabado de detonar pessoalmente uma bomba debaixo da cadeira dele. Vocês veem todos isto? Gritou ele, apontando-me um dedo a tremer. Isto foi exatamente o que ela quis desde o início. Ela quer arruinar-me financeiramente apenas porque finalmente tive a coragem de a deixar. Nunca planeaste deixar-me, respondi, com a voz completamente calma. Planeaste alavancar de forma fraudulenta os meus bens pessoais como garantia para comprar um apartamento de luxo para a tua amante, e só então me ias entregar os papéis do divórcio.
Não tens absolutamente nenhuma prova dessa acusação insana. Abri calmamente a pasta 4. Primeiro, deslizei a candidatura ao crédito com a assinatura forjada diretamente para a frente dele. Ao lado, coloquei 3 cópias certificadas da minha assinatura real e legal, juntamente com o relatório preliminar do perito em caligrafia. A seguir, mostrei a mensagem de correio eletrônico impressa, onde o Diogo garantia pessoalmente ao banco que eu tinha consentido. Por fim, exibi os indiscutíveis metadados digitais que provavam a cronologia exata da falsificação diretamente ao lado da mensagem de texto, com data e hora, que eu enviara ao Paulo a recusar-me completamente a assinar aquele mesmo documento. Toda a cor se esvaiu instantaneamente do rosto de Diogo. Parecia um fantasma. A Sílvia assina rapidamente dezenas de documentos internos todas as semanas. Interveio o seu advogado de defesa de forma fraca, tentando desesperadamente estancar a hemorragia. Eu não assinei este documento em particular, respondi sem desviar o olhar do Diogo, e entreguei oficialmente estas provas à polícia judiciária para uma investigação criminal completa. Não estou a declarar legalmente quem forjou fisicamente o meu nome. Estou simplesmente a provar que é uma falsificação e que o meu marido a submeteu intencionalmente a um banco meros minutos depois de eu lhe ter dito explicitamente que não. O Diogo saltou da sua cadeira, com o rosto contorcido de raiva. Eles fizeram-te uma lavagem cerebral para fazeres. Isto, gritou, a apontar descontroladamente para os meus irmãos sentados em silêncio atrás de mim. 5 patéticos operários de gesso cartonado dos subúrbios marcharam por aqui dentro para roubar um império corporativo multimilionário que nunca conseguiriam construir por si mesmos nem em 100 vidas. O Antônio levantou-se lentamente. Não disse uma única palavra ao início, simplesmente caminhou em frente e deixou cair o pesado dossiê azul marinho no centro da mesa de mármore, o exato mesmo dossiê que carregara para a gala. Não exigimos uma única ação da tua empresa, declarou o Antônio, cuja voz profunda suplantou facilmente os gritos do Diogo. Exigimos a execução imediata das cláusulas de incumprimento do nosso acordo de empréstimo. Exigimos uma auditoria forense implacável, proteção financeira total para os funcionários inocentes e o controlo absoluto das tuas transferências até as autoridades concluírem a investigação à tua fraude. Se esta empresa tiver de facto algum valor intrínseco, sobreviverá sem ti a desviares ilegalmente os seus fundos. Um trabalhador braçal vem dar-me lições sobre gestão executiva? Desdenhou o Diogo, a cuspir as palavras. O Antônio olhou lentamente para as próprias mãos. Eram bastante calosas e estavam cobertas de pequenas cicatrizes brancas e desbotadas de décadas a trabalhar com madeira em bruto e pedras pesadas. Estas mãos pagaram os salários a horas durante 25 anos seguidos, disse ele calmamente. O que é bastante mais do que aquilo que tu podes alegar com as tuas faturas falsas de consultoria. Um silêncio sufocante cobriu toda a sala de reuniões. O João levantou-se, caminhou para o meu lado e entregou-me a pequena caixa de veludo negro. Abri-a lentamente. As safiras em bruto de Moçambique brilharam intensamente sob a iluminação fria e clínica do arranha-céus. Este colar vale legalmente menos do que apenas uma das tuas campanhas de estratégia comercial fabricadas, disse eu, a olhar diretamente nos olhos do Diogo. E, no entanto, foi exatamente por isto que decidiste bater-me em frente a toda a sala de baile. São só joias reles e ultrapassadas, murmurou ele, completamente derrotado. Nunca foi sobre o preço financeiro, Diogo. Foi inteiramente sobre o facto de que, genuinamente, acreditavas ter o direito absoluto de me arrancar violentamente alguma coisa, simplesmente porque outra mulher decidiu que o queria. Levantei a pesada corrente de ouro e apertei calmamente o ramo de safiras à volta do meu próprio pescoço. Os meus irmãos não vieram aqui hoje para roubar a tua empresa, concluí. Vieram aqui hoje para garantir que nunca mais tenhas o poder de me roubar absolutamente nada. A Filipa levantou-se da cadeira com tanta força que esta bateu violentamente contra a parede de vidro. Todas e cada uma das decisões financeiras foram rigorosamente autorizadas pelo Diogo, gritou ela, com a voz a falhar de puro pânico. Eu era apenas uma prestadora de serviços a executar as suas ordens. Tu prometeste-me que o financiamento estava assegurado, guinchou,
virando a sua fúria para o Diogo. Juraste por Deus que a Sílvia ia assinar a garantia. Cala a boca, rugiu o Diogo de volta. A Filipa arrancou violentamente o cartão de acesso da sua fita e atirou-o para cima da mesa de mármore. Eu não vou para a prisão por causa da tua porcaria. Ela saiu porta fora sem sequer olhar uma vez na minha direção. O Diogo ficou a olhar para a porta de vidro num estado de choque total e incompreensível. A mulher pela qual ele estivera disposto a arrancar a herança da minha mãe do meu pescoço tinha-o abandonado instantaneamente no exato segundo em que ele deixara de ser um multibanco fiável. O banqueiro principal suspendeu formalmente a cimeira de imediato. A sociedade de risco retirou oficialmente o seu financiamento da mesa. Os principais credores exigiram garantias de emergência gigantescas para evitar a liquidação total. Ao Conselho de Administração sobrevivente, foram dados exatamente 7 dias para aceitar um implacável e independente administrador financeiro, ou enfrentar as consequências legais imediatas do incumprimento total do empréstimo. Não houve algemas dramáticas, não houve nenhuma falência instantânea e cinematográfica, mas houve responsabilidade absoluta e inegável. Enquanto guardava calmamente as minhas pastas na mala, o Diogo caminhou devagar até mim. A sua voz estava totalmente vazia. Destruíste-me completamente, sussurrou. Olhei-o bem nos olhos. Não, eu apenas parei, finalmente, de te salvar. Virei-me e saí da sala de reuniões. Os meus 5 irmãos seguiam bem atrás de mim, mas nenhum deles andava à minha frente. Exatamente 1 ano depois, o nosso divórcio estava oficialmente finalizado. O Tribunal de Família julgou a violência doméstica, a infidelidade crônica e a divisão de bens pelos seus próprios méritos, enquanto a investigação da polícia judiciária aos documentos bancários falsificados e ao desvio de capital prosseguia o seu próprio e agonizante ritmo. A justiça não ficou resolvida num único dia, e nem todas as questões tiveram uma resposta rápida e satisfatória. A Silva Eventos e Projetos mal sobreviveu a uma reestruturação dolorosa. O Diogo foi legalmente despojado da sua autoridade para autorizar transferências bancárias de forma independente, e o Conselho forçou-o finalmente a sair da sua função de diretor-geral. Vários grandes clientes abandonaram o barco, mas a equipa remanescente conseguiu assegurar os contratos suficientes para sobreviver, e todos os funcionários inocentes receberam o que lhes era devido na totalidade. Essa era a única coisa com a qual eu me preocupava genuinamente garantir, que as pessoas da classe trabalhadora, que nada tinham a ver com a sua arrogância criminosa, não acabariam a pagar pelos seus pecados. Filipa Valente foi legalmente obrigada pelo administrador a justificar as suas faturas fraudulentas e acabou por ter de devolver uma grande fatia do dinheiro desviado através de um acordo civil selado. O apartamento de luxo no Algarve nunca chegou a ser comprado. Ela não ficou com o Diogo por mais 1 minuto sequer. A Margarida Silva foi forçada a liquidar a sua deslumbrante casa de férias para ajudar a cobrir os crescentes custos legais do filho. A última vez que ela alguma vez me contactou, enviou-me uma mensagem amarga a afirmar que a família Henriques tinha sido sempre uma maldição para a sua linhagem. Limitei-me a apagar a mensagem sem responder. Algumas semanas depois de o juiz bater com o martelo finalizando o nosso divórcio, encontrei o Diogo fora do Tribunal de Lisboa. Estava ali, sozinho sob o céu cinzento e desolador da cidade. Não havia nenhum motorista particular à sua espera. Não havia nenhuma secretária apressada a acompanhá-lo com um dispositivo tátil. Já não havia ninguém a correr para lhe abrir a porta. Ele parecia visivelmente mais velho, profundamente exausto e quebrado, mas vê-lo assim não me encheu de uma descarga de vingança eufórica e cinematográfica. Não senti qualquer entusiasmo de vitória. Olhei para ele e vi apenas um homem profundamente vazio que passara a vida toda a confundir respeito básico com medo e lealdade cega com o acesso interminável às contas bancárias dos outros. Sílvia, chamou ele suavemente. Parei de caminhar, mantendo vários metros de distância entre nós. Os teus irmãos planearam este derrube todo desde o início, não foi? Perguntou ele, com a voz a pingar paranoia. Eles ficaram apenas à espera que eu cometesse um erro fatal. Não, Diogo. Eles passaram anos a manter ativamente a tua empresa viva, única e exclusivamente porque eu implorava para que o fizessem.
Então por que se viraram contra mim tão violentamente? Eles nunca se viraram contra ti, respondi baixinho. Apenas deixaram finalmente de te proteger das consequências das tuas próprias ações. Ele ficou a olhar para mim perplexo, parecendo exatamente um homem que ainda procurava desesperadamente por um documento perdido, um telefonema que faltava ou um bode expiatório que pudesse culpar por todo o seu colapso. Ele era fundamentalmente incapaz de compreender que a sua destruição total não começara no momento em que o Antônio atirara aquele dossiê azul marinho contra a mesa do salão de baile. Tinha começado anos antes. Começou com a primeira fatura falsa que ele emitira. Começou com a primeira mentira que ele contara sem sentir uma ponta de culpa. E começou a primeira vez que assumiu arrogantemente que o meu silêncio exausto significava que eu estava a desistir. Poderias ter resolvido tudo isto em privado, murmurou com amargura. Passei 9 anos a implorar para que resolvêssemos os nossos problemas em privado, respondi. Foste tu que desviaste em privado o meu dinheiro. Foste tu que forjaste em privado o meu nome em documentos oficiais bancários. E foste tu que decidiste esbofetear-me publicamente na cara. Ele baixou lentamente os olhos para o passeio. A Filipa foi-se, Diogo. Agora estás inteiramente sozinho. E isto já não é problema meu para resolver. Passei por ele sem um pingo de raiva no corpo. Só mais tarde, sentada sozinha no meu carro, é que percebi que tinha finalmente recuperado a minha verdadeira liberdade naquele exato momento. A verdadeira liberdade não chegou no dia em que venci a guerra brutal na sala de reuniões. Não chegou no dia em que o banco congelou as suas contas e o trancou fora do seu próprio império. A verdadeira liberdade chegou no momento em que as suas patéticas desculpas, a sua solidão esmagadora e as suas opiniões tóxicas sobre mim perderam totalmente o poder de ditar a forma como eu vivia a minha vida. Voltei a trabalhar a tempo inteiro na Henriques Restauro de Patrimônio. Escrevi de imediato uma política empresarial rigorosa, declarando que qualquer membro da família que participasse numa transação financeira era legalmente obrigado a reter aconselhamento externo independente, mesmo que todos confiássemos implicitamente uns nos outros. Reformulamos por completo os nossos protocolos internos para garantir garantias e estabelecemos um canal de denúncia anônimo e blindado para expor irregularidades financeiras. Nunca é suficiente dizer apenas aos empregados para terem cuidado. É preciso construir ativamente um sistema estrutural que os capacite a dizer não, sem o medo terrível de retaliações. Uma vez por mês, comecei a organizar pequenas reuniões de grupo de apoio privadas nas caves de igrejas em Alcântara e Torres Vedras. Nunca fingi ser uma terapeuta licenciada e nunca afirmei ser uma perita em todas as formas aterradoras de violência doméstica. Simplesmente levantava-me e falava estritamente sobre aquilo que conhecia melhor. A transformação de documentos legais em armas, o terrível controlo de ativos financeiros, a imensa pressão psicológica de assinar contratos às cegas, a importância crítica de arquivar provas digitais e a necessidade brutal de construir uma rede intransigente de segurança física. Numa das reuniões noturnas, uma jovem mulher sentada silenciosamente na última fila levantou a mão. Perguntou-me como é que ela devia saber se a sua situação atual já era má o suficiente para justificar o pedido de ajuda. Eu não conhecia os detalhes íntimos e aterradores da sua vida cotidiana. Portanto, recusei-me a dar-lhe um lugar comum barato e genérico. Olhei-a diretamente nos olhos e disse-lhe que não tinha absolutamente de esperar até ter uma nódoa negra no maxilar, uma conta bancária vazia ou um colapso público humilhante para começar a falar com alguém em quem confiasse. Os métodos silenciosos e invisíveis de controlo, monitorizar contas bancárias, isolar a mulher dos seus irmãos e irmãs, intimidá-la para que assine documentos legais que não compreende e convencê-la implacavelmente de que ela não vale absolutamente nada. Sem o companheiro, deixam cicatrizes devastadoras que muitas vezes demoram muito mais a sarar do que um lábio rachado. A mulher não disse uma palavra em resposta, mas depois de a reunião terminar, observei-a caminhar até a mesa desdobrável e enfiar discretamente na mala um panfleto com os números de telefone de clínicas jurídicas gratuitas. Não sei o que ela decidiu fazer com essa informação na manhã seguinte e não preciso de saber.
Foi mais do que suficiente que ela tenha finalmente percebido que tinha uma escolha. Dei por mim a repetir uma frase específica no final de cada reunião. Pedir ajuda não é de todo entregar o teu poder a outra pessoa. Às vezes, pedir ajuda é exatamente o primeiro passo para o recuperar. No primeiro aniversário do falecimento da minha mãe após o divórcio estar finalizado, toda a família Henriques reuniu-se em Torres Vedras. Juntámo-nos à volta da enorme e arranhada mesa de carvalho. O Antônio queixou-se ruidosamente que o João tinha posto demasiado sal na feijoada. O João jurou veementemente que o Nuno tinha rotulado mal as especiarias na despensa. O Tiago ria-se tão perdidamente do caos que o Paulo teve de desviar rapidamente um copo de água da zona de salpicos. Ninguém mencionou o nome do Diogo. Eu estava a usar o ramo de safiras ao pescoço. Pela primeiríssima vez desde a noite da gala, levei a mão ao pescoço e toquei suavemente nas pedras frias encostadas à minha clavícula, e não senti uma dor fantasma a irradiar pelo meu maxilar. Lembrei-me perfeitamente da minha mãe, parada em silêncio atrás de mim, em frente ao espelho do corredor. Lembrei-me do calor suave dos seus dedos e das palavras serenas que me dissera palavras que eu tolamente presumira serem apenas uma simples e amorosa despedida. Nem tudo o que é verdadeiramente valioso se pode medir por uma etiqueta de preço. Às vezes, o verdadeiro valor representa simplesmente um limite firme que tu te recusas a deixar que alguém ultrapasse. Na manhã seguinte, sentei-me no exterior de um pequeno café independente em Alcântara. O sol brilhante da manhã refletia-se na calçada molhada. O comboio da linha de Cascais passou a rugir no cruzamento, fazendo vibrar as janelas, e as safiras em bruto aqueceram lentamente contra a minha pele. Bebi o meu café preto sem pressa. Não fui compulsivamente ver o telemóvel para verificar se o Diogo tinha mandado mais uma mensagem frenética. Não perdi um único segundo a sofrer sobre qual seria o humor tóxico em que ele estaria, ou a preocupar-me sobre quem iria ser obrigado a pagar o preço pela fúria explosiva dele hoje. Respirei apenas fundo e de forma limpa. Estava em completa paz. Olhando para trás do ponto onde estou agora, sei que o dia mais importante da minha vida não foi o dia em que o Diogo perdeu finalmente o controle da sua empresa multimilionária. O dia mais importante da minha vida foi o exato momento em que deixei de tentar desesperadamente justificar a sua violência, culpando o meu próprio comportamento. A história de cada sobrevivente é muito diferente, e não existe absolutamente nenhum plano de fuga perfeito, de tamanho único, que garanta segurança para todas as pessoas. Mas eu sei uma verdade fundamental: pedir ajuda não retira a um ser humano a sua dignidade inerente. Às vezes, é a primeira prova concreta de que finalmente começamos a lutar para a recuperar. A verdadeira segurança não vem de se encontrar alguém que prometa proteger-nos. A verdadeira segurança vem de reconhecermos, por fim, o momento exato em que temos absolutamente de nos erguer e proteger-nos a nós mesmos de forma implacável. Se esta história ressoou com vocês ou ajudou a reconhecer algo na vossa própria vida, por favor, carreguem no botão de gosto. Partilhem as vossas próprias experiências e pensamentos nos comentários e subscrevam o canal. Às vezes, ouvir uma única história é exatamente o que uma pessoa precisa para finalmente perceber que não tem de ficar calada nem mais um segundo.